Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Rui Ramos. Para nós é uma honra recebê-lo aqui, desembargador, chefe do Poder Judiciário. E o senhor assumiu o comando do Poder Judiciário recentemente e assumiu em meio a uma crise, primeiro com o próprio executivo, uma crise econômica em que o executivo estava ou ainda está com atraso nos repasses para o Poder Judiciário. Aí o seguinte, como fazer a independência dos poderes com atraso de repasses? Essa é uma interrogação que os próprios poderes se fazem. Isso não influi no funcionamento do Poder Judiciário? Bom dia, desembargador, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Tero, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos. Nós realmente assumimos a presidência do Poder Judiciário de Mato Grosso agora no dia 1º de janeiro de 2017. E interessante é que assumimos num momento de dificuldades que já estávamos, de certo modo, desacostumados a enfrentar. Nós alcançamos a presidência com o Estado com um certo trabalho a mais, um extra, para poder se conseguir obter toda a arrecadação necessária para o funcionamento dos poderes. E evidente, para o judiciário ser um poder, estava envolvido nessa dificuldade, nessa situação um pouco mais extrema. Você me perguntou. Nós temos no âmbito constitucional a previsão dos repasses, a independência dos poderes. E eles permanecem, mesmo havendo dificuldades econômicas e financeiras, eles permanecem absolutamente intactos, intocáveis. Nós mantemos o relacionamento de independência e de harmonia entre os poderes, mesmo que sob o ponto de vista dos duodécimos, ou seja, dos repasses que os poderes têm direito, possam sofrer algum prejuízo em razão de crise, e crise não de relacionamento ou dessa independência ou dessa harmonia, mas em razão de uma crise que passa o Brasil como um todo. Nós temos exemplos bastante nítidos, né? Como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, como o estado de Minas Gerais, onde estamos vivenciando e testemunhando uma dificuldade absolutamente desconhecida, especialmente dos mais jovens. O estado de Mato Grosso, é claro que foi atingido por esses tempos mais chuvosos ou mais tenebrosos, porém os poderes, né, que estão instituídos trabalham sim, trabalham em harmonia, trabalham com muito diálogo, que é o que nós temos feito com o governador do estado, com o presidente do legislativo estadual. Trabalhamos com muito diálogo, muita consciência, muita razoabilidade em tudo. Se temos direito e se o executivo tem algum passivo com os poderes, esses passivos são tratados de uma forma condizente com a regularidade não só constitucional como infraconstitucional e a regularidade das necessidades dos serviços que são prestados à sociedade. A independência, sim, você olhar pelo lado puramente econômico, o Estado o Poder Judiciário não é o arrecadador dos impostos. Na verdade, nós temos as custas, despesas processuais e extras processuais, os cartórios, por exemplo, de registro de imóveis. Mas realmente, nesse plano, se você olhar isoladamente, é um tanto quanto difícil e trabalhoso. Porque de 79 comarcas, já vão ter em torno de 49 comarcas que, se você for olhar do seu ponto de vista de uma unidade, ela seria deficitária, e o Estado precisa, então, o Judiciário precisa, então, acomodar toda uma situação para que todas as comarcas que existem no Estado, e, se possível, ampliá-las, para que os serviços do Poder Judiciário sejam efetivamente entregues. Mas, não obstante a dificuldade econômica, ela não é por si só a grande causadora de alguma rachadura ou de algum afastamento dos poderes instituídos através dos seus representantes, dos seus presidentes, dos seus diretores. Nós encontramos, sim, uma situação difícil, mas uma época de transição minha do ano passado para cá, nós tínhamos intensas conversações para solucionar os problemas. Hoje nós estamos voltando a uma normalidade que nós tínhamos, vamos dizer, alguns anos atrás, onde não enfrentávamos nenhum tipo de crise mais especificamente posta. De modo que posso assegurar que os nossos trabalhos do Poder Judiciário, os nossos serviços serão efetivamente prestados com a qualidade igual ou melhor do que vinha sendo. Desembargador, nós temos assistido pela televisão, quer dizer, o Brasil inteiro está surpreso com a situação dos nossos presídios.
E aí a gente está vendo realmente que quem comanda o presídio não é o Estado. Quem comanda o presídio são as facções criminosas. Eu estava assistindo um debate na Globo News com especialistas realmente na área criminal e pessoas ligadas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e alguns até dizendo o seguinte, que há uma certa omissão, tanto no Ministério Público, que pede a prisão, joga o cara lá e depois se esquece, não faz nenhum acompanhamento, como as corregedorias de justiça. Como é que o senhor avalia essa crise hoje do Poder Judiciário? Olha, André, que pergunta excelente que você me fez. Verdadeiramente é uma pergunta excepcional. Olha, nós temos um contexto todo a ser analisado. Eu vou tentar colocar da forma mais simples, consoante, claro, o meu entendimento, minha experiência. Nós temos uma lei de execuções penais que foi formulada, foi trabalhada e foi trazida à sua existência, embora não à sua aplicabilidade, mas em 1984. Em 85, aí sim, tornou-se obrigatória porque entrou em vigência, que é a famosa Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 1984. Esta lei, ela veio, e você é conhecedor, você é da nossa área, ela veio depois de intensos estudos, de experiências que foram feitas ao longo de décadas no Brasil, sob o ponto de vista de como se executaria a sentença ou as penas que foram impostas, especialmente preocupado com as penas privativas de liberdade, ou seja, aquelas que impõem prisão. O que nós encontrávamos antes? Nós encontrávamos antes um sistema muito simples, até certo ponto simplório, no sentido de que você tinha que cumprir determinado tempo de pena e você obtinha um livramento condicional depois de um certo tempo de cumprimento dessa reprimenda que te havia sido imposta. Não havia um sistema de progressão, inicio pelo fechado, vou para o semiaberto, de semiaberto para o aberto. Não haviam estabelecimentos penais obrigatoriamente previstos como uma legislação federal e nacional, e você ter as penitenciárias de segurança máximas, os institutos penais agrícolas, as colônias penais agrícolas industriais ou similares, e nem havia obrigatoriedade nacional da casa do albergado, que era para o regime aberto. Os estados ainda eram bastante incipientes nesse sentido. Se pretendia colocar alguém simplesmente para cumprir na cadeia, uma vez sair, obter o livramento condicional, se não pudesse ter obtido o sursinho anteriormente, diante da quantidade de pena que foi imposta àquela pessoa. Criou-se então um sistema progressivo de pena, onde a própria lei em 1984 estabelecia prazo para as unidades federativas, ou seja, para os estados se adequarem aos termos daquela lei sob o ponto de vista dos recursos materiais e recursos humanos. Ou seja, havia necessidade dos estados se ajustarem à nova normatização que foi posta ali depois de estudo, e que hoje ainda, se você observar, e esses programas que você mencionou, eu também os assisto, foi mencionado, sim. Ela hoje é uma lei, na sua maior parte é uma lei extremamente atual, ela é ainda uma boa lei. Ela precisa sofrer algumas adequações, mas ela no seu âmago, na sua intensidade, lá no seu lado mais profundo que nós podemos ter nas suas entranhas, ela ainda é uma lei boa, ela não é uma lei ruim. A questão está como implementar aquilo que ela exige e, portanto, obter a experiência necessária para se saber efetivamente que nível de medidas teríamos que tomar para reformulá-la se assim fosse detectado. Então nós temos o quê? Uma somatória de décadas que não se cumpriu exatamente o que a lei determinava. E não estou fazendo crítica a A, B ou a C, até vou fazer crítica ao próprio Poder Judiciário também, a própria minha pessoa, portanto. Havia por parte do Executivo, agora me parece despertando um pouco mais com maior veemência da imprescindibilidade de se ajustar aos termos dessa lei, procurando-se medidas alternativas, que se colocou as denominadas tornozeleiras eletrônicas, né? Procurando situações alternativas para reformular um pouco toda essa concepção que a própria lei traz, mas mantendo a pena privativa de liberdade ainda para os casos mais graves. Tem especialistas que estão defendendo o seguinte: um regime disciplinar diferenciado com tempo maior para os líderes de facções. Por exemplo, o cidadão é líder do Comando Vermelho aqui em Cuiabá. Ele é preso. Ele entrou na cadeia, ele não pode ficar na cela com todo mundo, ele não pode tomar banho com todo mundo, ele tem que ficar numa solitária
e tem especialistas dizendo que no Brasil isso é considerado pena cruel e degradante, e que esses mesmos especialistas estão argumentando que o correto é, para desarticular o comando dele aqui, ele teria que ficar 3 anos fora. E outra coisa que a população não entende é assim: a gente, quando quer precisar usar o telefone aqui, a gente tem dificuldade de usar, e o cidadão pode usar o telefone da prisão. Quer dizer, como é que o Estado é ineficiente para impedir a entrada do celular, e como é que ele é ineficiente para barrar o sinal do celular? Exato. Esse é o lado prático, é exatamente isso que nós estamos vendo nas nossas vidas no momento que nós vivemos. O Brasil precisa deixar, muitas vezes, no meu modo de ver, o brasileiro de ser hipersensível com situações dos direitos fundamentais. Eu acredito nos direitos fundamentais, eu os protejo, sim, nas minhas decisões, sem dúvida nenhuma. Toda a parte dos direitos humanos, ela me permeia nas minhas decisões. Porém, nós temos situações bastante excepcionais, e na excepcionalidade eu preciso ter um tratamento também especial. Não posso dar tratamento comum às situações extraordinárias. O ordinário não pode servir para o extraordinário. Nós vivemos um momento histórico-cultural, e aqui eu digo, nós temos leis da física. Se nós nascemos, vivemos, morremos, sentimos calor, água, sede, fome, são dados e sentimentos e características nossas, especialmente no nosso término, no nosso fim, na nossa morte, que nós não temos como mudá-la. Mas leis são convenções dos humanos. Nós podemos convencionar as leis num dado momento histórico-cultural, e tem momentos que eu preciso, sim, de determinações mais rígidas. Nós temos o tratamento diferenciado com um período menor, e temos em contrapartida, e ainda bem que o temos, para formar essa dialética, esse debate todo, aqueles que defendem que isso seria desumano, seria cruel, então estaria absolutamente impedido pela própria Constituição, que proíbe expressamente no seu artigo 5. Por conseguinte, esse embate nós precisamos ajustar para encontrar o equilíbrio, mas o equilíbrio não é isso que nós vivemos hoje. Então, nós estamos, na verdade, num desequilíbrio. Nós temos falhas, aí eu disse que eu entraria até no sentido de formular até certo ponto uma meia-culpa, em termos de ser um membro do Poder Judiciário, que faltou a interinstitucionalidade. Por que nós não conseguimos evitar uma situação dessa? Porque o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, e aqui dentro, alguns órgãos do próprio Executivo, como é o Ministério Público não é um poder instituído, de haver uma união muito maior, um encontro muito maior para se trocar as experiências existentes e colocar aqui à disposição da sociedade, que pudesse evitar chegarmos a um patamar desse. É uma série de fatores, como se diz, não é o único motivo que derruba um avião, muitas vezes, é uma somatória de fatores que se propicia a queda de um avião. Nesse ponto, realmente é como você mencionou, haveria um lado um pouco omissivo, individual dos magistrados, no sentido de se aproximar mais do Executivo e do Legislativo e transformar aquilo de experiência em alguma coisa prática que pudesse servir ao presente e ao futuro. É nesse sentido que eu vejo. Mas não se trata de uma hipótese vamos dizer, de uma guerra perdida, de maneira alguma. Nós temos perfeitas condições de contornar tudo isso, está sendo contornado. E as falhas que existem de sistema, a falha que existe de tecnológica, a falha que existe do próprio ser humano, muitas vezes se corromper e permitir a entrada de celulares, permitir a entrada de determinados aparelhos que não poderiam estar dentro de qualquer estabelecimento penais, ele é mundial, não é um mal só do Brasil. Apenas a incidência está muito alta e alguma medida precisa ser tomada, está sendo tomada aquelas que são mais adequadas. Eu quero crer que no futuro bem breve, mas rapidíssimo, tudo isso estará bastante amainado e nós retornaremos a uma situação satisfatória. E aí deveremos continuar os trabalhos. Se agora é com relação aos presídios, com uma atividade que é emergencial mesmo, nós temos também uma outra também que é uma emergência, que é a questão da segurança pública, que os estados precisam trabalhar e se aparelharem, e aqui eu tenho acompanhado, e aqui sou testemunha, tenho que dizer, no atual governo nós estamos tendo reuniões nesse sentido, com contato direto com o secretário de Segurança Pública e a antiga denominação do secretário de Justiça, e com o próprio governador do estado, que deixa as portas abertas ao judiciário para qualquer hora reunirmos e trocarmos as experiências, e as colocações que são imprescindíveis estão sendo absolutamente atendidas. Eu tenho que testemunhar isso. Eu estou entrevistando aqui o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Rui Ramos. Eu perguntaria o seguinte, desembargador: quais são
a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela tem divulgado que pediu aos estados, aos presidentes de tribunais de justiça do estado, quantos juízes são necessários para fazer o mutirão com relação a essa situação emergente de presos. Sim, nós encaminhamos no prazo de ontem mesmo, eu disponibilizei a corregedoria estadual e assim informei a ministra, até 40 magistrados que ela poderia formar em equipes que iriam trabalhar nesse esforço concentrado. Por quê? Porque nós temos que, questão racional, dividir o estado em regiões, verificar onde há a maior população carcerária, onde há a maior execução criminal e os presos provisórios, e então determinar aos magistrados que façam esse esforço concentrado no sentido de revisão dos processos ou da primeira análise dos processos, seja de execução de pena, seja processos que ainda não têm sentenças, que seriam os presos provisórios. Isso nós informamos a ministra. Nós temos um plano que a desembargadora Maria Aparecida, atual corregedora estadual da Justiça, estabeleceu no prazo de 60 dias fazer toda essa revisão. Mas eu posso te assegurar uma coisa, Antero, aqui em Cuiabá, e eu acompanho isso bem de perto, a execução penal está bem enxuta, ela não está com problemas, a execução penal. Há um esforço diário de todos os juízes e dos promotores de justiça da execução penal e dos servidores para a manutenção da regularidade aceitável, no sentido de você dar a atenção suficiente para evitar qualquer nível de injustiça. Nós temos um número grande de processos que são considerados como os presos provisórios. Aqui cabe uma colocação, até, se você me permitir. O preso provisório, as pessoas imaginam os presos provisórios, só aqueles que estão presos e ainda não foram, estão custodiados pelo Estado e ainda não foram julgados. Não é isso. É que se considera, sob o ponto de vista técnico, a seguinte colocação: nós podemos ter presos que já foram sentenciados pelo juiz lá na comarca, já passaram aqui pelo Tribunal de Justiça no recurso de apelação ou no recurso sentido distrito, subiram, como a gente costuma dizer, com recursos especiais para o STJ, Superior Tribunal de Justiça em Brasília, ou às vezes recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal. Ele apenas não transitou em julgado, mas eles já foram julgados aqui na Justiça Estadual, já foi proferida a sentença do juiz de primeiro grau, o Tribunal de Justiça já julgou o recurso, manteve a prisão, ou manteve a condenação, ou denegou o habeas corpus, que ele pretendia sair através desse instrumento constitucional. Então não é que há paralisação. Às vezes as pessoas iam ouvir numa emissora de televisão falando, mas o que os juízes estão fazendo que não julgar? Não, mas você não conhece a realidade, você está falando dentro de um todo sem saber os detalhes. Uma boa gama desses processos que estão aí já foram sentenciados. E os que estão presos aqui, porque são absolutamente necessários. Impetração de habeas corpus, para quem é do mundo jurídico, da parte penal, e você é perfeito conhecedor disso, nós enfrentamos habeas corpus diariamente. O Tribunal de Justiça recebe, através dos seus desembargadores, inúmeros habeas corpus diários de pessoas que pretendem o retorno à liberdade, apontando lá qual seria a coação ilegal, imputando lá o magistrado a decisão inidônea. Ora, nós julgamos isso diariamente. Apenas nós temos uma consideração no nosso estado que eu devo fazer. É um estado que tem muita migração, tem muita gente que vem de fora para o estado e muitas vezes faz isso aqui um corredor para o estado de Rondônia, o estado de Tocantins, o estado do Amazonas, ou mesmo o estado do Acre. Eu me recordo, e eu digo para você, uma experiência própria. Na época que eu estive na Justiça, que estive na comarca de Pontes de Lacerda, que era a única, era Cáceres, Mirassol do Oeste, depois Pontes de Lacerda, depois só tinha Vilhena em Rondônia. Eu sempre tive muito mais contato com os juízes criminais do estado de Rondônia e do Acre do que propriamente com os meus, porque havia passagem de pessoas que paravam por determinado tempo no nosso estado, naquela região, e dali se desprendiam, não tinham, vamos dizer, nem eira nem beira, e portanto ficariam por um tempo, qualquer problema que tinham, já imediatamente se retiravam. Então, é preciso fazer esse estudo sob o sentido sociológico das coisas, mesmo atualizado, dinâmico, né, dentro de uma realidade, para que nós compreendamos o estado de Mato Grosso. Porque aqui não é criticar ninguém, absolutamente ninguém. Nós vivemos numa democracia assim, numa democracia com uma certa intolerância, que mais
mais firme, mais densa do que a gente estava acostumado, mas é preciso fazer o esclarecimento. O estado de Mato Grosso tem suas particularidades e nós tentamos atendê-las na medida da sua especificidade. Então, nós temos características que muitas vezes não são das características do estado de São Paulo, por exemplo, né? Ou do Rio Grande do Sul, ou do estado do Rio de Janeiro, que por um acaso me parece um tanto mais difícil do que a realidade nossa. Mas o que se faz é trabalhar o mais rápido e pedir. Tanto é que você tem observado que nos tempos atuais essas rebeliões são muito mais por um jogo de poder, de facções, né? E que facções se criam porque nós temos estabelecimentos penais que acolhem muitos detentos. Eu não posso tentar uma gerência onde eu tenho, por exemplo, 700, 800, 900, 1000 pessoas recolhidas de uma vez só. Como é que gerencia isso, até? É algo que eu preciso também aprender, porque eu não sei como é que você vai fazer gestão de um universo de pessoas recolhidas no mesmo lugar, diariamente recolhidas, onde você tem que manter tudo aquilo sob todos os aspectos humanos, enfim. Alguma coisa que não é aceitável. É difícil você fazer esse controle, a não ser que você pudesse ter um rigor muito maior, aí entra aquela discussão da crueldade, enfim, dos direitos humanos, e o brasileiro gosta de ser hipersensível nisso tudo. Nós estamos colhendo na verdade o que plantamos ao longo de décadas e, portanto, precisamos, na verdade, resolver. E o que nós estamos tentando fazer é resolver a situação, e aí eu me aproximei, já que minha oportunidade, mais ainda do executivo, para levar ao governador e aos secretários a minha experiência e os pedidos e o objetivo que eu tenho, que seguramente deles eu não vou me afastar enquanto estiver vivo. Resolver, diz aqui o professor Belo do IFMT, que manda aqui uma mensagem. Resolver a longo prazo é investir na educação, né? Mas sem dúvida, né? Nós não temos alternativa. O senhor, como professor, não temos alternativa. Sabe disso, né? Pleno acordo. A audiência de custódia tem ajudado na solução ou na diminuição dessa crise? E explica para o ouvinte nosso como é que funciona a audiência de custódia. Olha, em 2015 o nosso estado adotou como um piloto aqui aqui na cidade de Cuiabá, na comarca de Cuiabá, a denominada audiência de custódia, que é inspirada no Pacto de São José da Costa Rica, que evidente está em plena harmonia com a nossa legislação constitucional, com a nossa Constituição e também com a nossa infraconstitucional. Tivemos vozes contrárias, sim, colocando toda sorte de dificuldades, muitas vezes dificuldades materiais. Como que o juiz na comarca não sei de onde vai conseguir, não tem um policial para levar, não tem veículo, mas esse não pode ser um empecilho, essa não pode ser a dificuldade que vai definir se iríamos adotar ou não. Houve então em 2015, depois de bastante diálogo, houve a instalação de uma vara, quer dizer, levou-se a vara que já havia a atribuição, a competência para se tratar de custódia. O que é a custódia? Que toda pessoa que for presa em flagrante é levada, encaminhada em flagrante delito, é encaminhada à autoridade judiciária num prazo razoável, não se dá 24 horas. Aqui no nosso estado, quando ele é encaminhado, os presos são encaminhados em flagrante, são encaminhados ao juiz da custódia, ele passa por uma equipe de interprofissional, onde ele pode ser encaminhado a tratamento para relativa à dependência toxicológica, ele pode ser encaminhado à possibilidade de um emprego, enfim, há um trabalho de uma equipe que analisa essa pessoa e verifica qual seria mais adequado para que ela pudesse ser ali então atendida. Em seguida, ele vai para o juiz da custódia, que vai analisar não só a questão da liberdade, necessidade da liberdade ou a necessidade da permanência dele recluso. Vai se fazer com que o juiz observe, sob o ponto de vista prático e legal, como foi essa prisão, se não houve abuso de poder, se não houve por parte, além dos erros técnicos que poderiam ocorrer, sob o ponto de vista do que constituiria, o que seria efetivamente esse flagrante. Há também o aspecto de se visualizar qualquer nível de abuso dos agentes das forças públicas que pudessem ter ali, estaduais ou federais, que pudessem ter ali ocorrido. Então é um sentido efetivo, é humano, é de direitos humanos mesmo, e você precisa observar, então, será que eu
necessariamente essa pessoa deveria permanecer no cárcere, permanecer preso à disposição, como se diz a justiça. Esse exame é feito pelo próprio juiz com dados suficientes sobre os antecedentes dessa pessoa, enfim, com os dados suficientes para poder analisar esse ponto. Não vai se dizer se ele é culpado ou se ele é inocente, apenas se vai se verificar se é realmente necessário que permaneça preso. Nós só temos Cuiabá. E aqui, uma coisa a se colocar, nós não temos nem 50% de manutenção dessa prisão. Falar, mas a audiência de custódia é então imposta, criada, pensada, visualizada, concebida como uma forma para se colocar todo mundo à rua? Óbvio que não. Óbvio que não. Ninguém está dizendo que com a audiência de custódia ou com a revisão dos processos de execuções, etc., vai se colocar a pessoa na rua irresponsavelmente. Claro que não. O estado de Mato Grosso permanece sim no nível de prisões provisórias, dentre elas se inclui essa da prisão em custódia, da audiência de custódia. Se for mantido preso, é uma prisão provisória, é um preso provisório, ainda não há nem processo. Nós temos um número alto. Os juízes mato-grossenses não são cadeístas, como se costuma dizer, não são cadeístas, é que nós temos particularidades que nos levam então a colocar dentro de uma interpretação dinâmica, atualizada da sua imprescindibilidade. Ela é absolutamente necessária. Pois bem, a angústia que todo mundo tem, o juiz também tem. O juiz também é pessoa, é cidadão, é pessoa do povo. Nós não somos diferentes. Dizem ao contrário, mas na verdade nós sofremos as mesmas angústias. Pior, está nas nossas mãos. Então o que procuramos fazer com a audiência de custódia, que tem um efeito excepcional. Está tendo um resultado excepcional, inclusive pelo denodo dos juízes e dos servidores que estão em desenvolvimento. Temos as nossas imperfeições? Naturalmente temos as nossas imperfeições. Dentre elas, eu pergunto, e agora estou tentando corrigirei, né? Isso não se levou aos adolescentes. Senhora, mas adolescentes também deviam já estar praticando crimes. Olha, a respeito toda sorte de opinião, especialmente aquelas que são realmente fundamentadas, né? E não meramente no achômetro. Levar isso aos adolescentes para que os adolescentes também não sejam, infelizmente, como ocorre ainda hoje, sejam na verdade contaminados por pessoas que por razões que podemos desconhecer já se envolveram em inúmeros atos infracionais. Nós estamos levando o sentido da audiência de custódia para dentro dos adolescentes infratores, para impedir, porque aqui mesmo no nosso estado, a percepção da equipe de pessoas de psiquiatria, de psicologia, de assistência social, enfim, de todos os profissionais que, em média, 72 horas recolhido no estabelecimento penal, os adultos ou o socioeducativo relativo aos adolescentes, aos menores de 18 anos, nós temos uma faixa média de 72 horas onde ele vai ser obrigado a socializar-se. O que eu quero dizer com isso? Nesse tempo, nesse período, ele, para sobreviver, ele vai ter que se socializar, ou seja, ele vai ter que se adequar a algum lado dentro desses estabelecimentos para ele poder sobreviver. E ali, muitas vezes, ele fica com alguns vínculos, também no sentido econômico, também do dinheiro patrimonial, ele fica com alguns vínculos mesmo que ele saia e que ele vai ser obrigado a atender aquela dívida dele lá dentro, sob pena de ser atingido ou ser algum familiar seu alcançado pela marginalidade. É uma situação delicada e é uma situação que ainda, se você imaginar sob o ponto de vista religioso, é onde o mal mais ataca, ou seja, ataca os adolescentes e aqueles, embora maiores de 18 anos, são pessoas ainda bastante jovens e susceptíveis ao mal. É a verdade. Desembargador, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu lhe faria uma última pergunta, porque acho que ela é importante no que se refere ao sentimento da sociedade. O Brasil está aplaudindo aí o fato da delação premiada, mas tem algumas delações que chegam ao conhecimento da população e outras que não chegam ao conhecimento da população ou que chegam pela metade. O estado de Mato Grosso inteiro sabe de uma delação que houve do Dóia, ex-diretor-presidente do Detran. Essa delação foi feita e está no Tribunal de Justiça de Mato Grosso para avaliação de um desembargador. Como é em sigilo, o nome desse desembargador não foi revelado. Mas não é justo que a sociedade saiba o que é que ele delatou? Porque se ele delatou e não foi importante, manda ele para cadeia. Se ele delatou e foi importante, apure-se, divulgue e dê seguimento ao processo penal. E várias outras delações aconteceram, já foram publicizadas e essa não.
Como é que o tribunal atua para resolver isso? Para que não tenha, assim, anjo da guarda impedindo que essa delação não caminhe. Então eu posso te assegurar. Não vou falar exatamente o que eu entendo a tua colocação, eu não vou dizer exatamente do determinado caso A, B, C, até porque não me é permitido fazer isso, a minha própria lei orgânica não me permite fazer esse tipo de comentário. E eu ainda sou do tempo da magistratura, que não era ainda tão exigida para que se pronunciasse. No meu tempo de início de magistratura, a população não exigia que o judiciário se pronunciasse tanto como hoje. Mas hoje é melhor, né? Hoje a magistratura está sendo chamada de todos os níveis, primeiro ou segundo grau, estão sendo chamados, os juízes estão sendo chamados para se pronunciar. Só falar nos autos, né? Só falar nos autos. Olha, isso é um conflito que, meu modo de ver, é perceptível, e você acompanha, claro, todo o Brasil, é perceptível o conflito que está ocorrendo, e o judiciário vai ter que se adequar, vai ter que evoluir e encontrar seu ponto de equilíbrio. As delações premiadas, nós temos, especialmente a partir da década de 90, nós passamos a ter algumas considerações que já poderiam se antever delações premiadas efetivamente, ou colaboração premiada, onde você tinha crimes de extorsão mediante sequestro, onde você atribuía algumas vantagens àqueles que sequestravam, depois cobrava dinheiro, valor, alguma vantagem para soltar o sequestrado, como ocorreu na década de 90, numa época que houve uma incidência muito grande. Então passou-se a ter uma previsão de certos benefícios a quem pudesse delatar os demais de um modo eficaz para que se salvasse a vítima. Não tenho, do seu ponto de vista de uma concepção teórica, como se eu não tenho nada contra a colaboração premiada. Eu apenas entendo que as colaborações premiadas não podem ser tidas efetivamente 100% de verdade, a não ser, porque é óbvio, né? A não ser que ela seja confirmada por outros dados probatórios que nos digam, olha, realmente isso aqui ocorreu, e portanto eu posso chegar à conclusão de que é real. Não basta a palavra do delator, né? Porque senão eu vou atribuir a prova das provas. E no direito penal eu não tenho a prova das provas, a prova rainha das provas. O direito penal não tem hierarquia probatória. O direito penal tem que ter uma somatória de um lado global de tudo que foi produzido, para que se saiba exatamente o que veio a ocorrer dentro daquilo que é buscado ainda naquela denominação de verdade real. Nem mesmo a confissão individual de um réu é a prova das provas, a rainha das provas, porque a confissão dele tem que ser constatada e confirmada com outros dados probatórios. Então, aqui não é crítica, não é nada, eu estou dizendo apenas que é vamos dizer, uma convulsão praticamente nacional, onde você coloca isso tudo ao conhecimento da população, e aquilo que foi passado, não estou fazendo nenhum nível de crítica, estou dizendo para você, no nível de conversa que nós estamos aqui desde o início tratando. É algo da democracia, mas também algo que sofre por uma democracia midiática, ou seja, nós colocamos ali e de repente aquela mensagem sai vazada, como o pessoal costuma dizer, e isso vai estampado na mídia, que é a tarefa da mídia dar publicidade, informar efetivamente, e ela está informando. E aquilo acaba por se tornar verdades verdadeiras, absolutamente reais, e parece que desprezam ou não tornam mais necessário que seja feito o trabalho técnico. A população precisa entender que isso é altamente inseguro, não é só, muitas vezes a gente é criticado, mas o senhor é isso, não, eu não sou contra, eu estou tentando dizer o que é equilíbrio, eu preciso de um equilíbrio, e portanto nós precisamos resolver isso. No que se refere à fórmula dos tribunais tratarem com o sigilo, também é constitucional e infraconstitucional. Aos poucos a legislação tem que rever, e a nossa realidade vai exigir modificações. Desembargador, muito obrigado pela entrevista, e o senhor que parou de dar aula, obrigado pela aula. Imagina, é um maior prazer, eu estou à disposição, Antero, sempre que eu puder ser útil. Tá, entrevistei aqui o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Rui Ramos.